A partir de agora, você irá conhecer um projeto do ator e estudante de jornalismo Marcos Filho, que tem como objetivo oportunizar diversas personalidades, levando-as ao reconhecimento do público em diferentes meios de comunicação. Nesse curta documentário, você estará conhecendo um grande artista que enfrentou várias dificuldades e hoje, por onde ele passa, deixa a marca do seu talento e é muito admirado por todos. Nascido em Pilar, na Paraíba, anos 60, terra do romancista José Lins do Rego, Isaías Alves da Costa não poderia deixar de ter em suas mãos a arte e a poesia extraída da sua própria terra. Um menino que, com a graça de Deus, soube desenvolver o seu dom e hoje ele tem a capacidade de não só transmitir o seu carisma, mas também de expressar com as suas mãos a felicidade de outras. Quando criança, o mestre Vitalino de Caruaru e as paneleiras, né? Quando eu ia para as feiras livres e as paneleiras, elas faziam as panelas, fazia exposição nas feiras livres e para aumentar a renda delas, elas faziam os bois, os cavalinhos, isso tudo para vender nas feiras. E eu, pequeno ainda, 8 anos de idade, 10 anos, eu ia e me espelhava nessa cultura que era o barro, bacana, que era fazer peças de barro. Quando eu comecei a andar, eu sou de uma família de 14 irmãos, né? E... é família pequena não, hein? Era, família uma família de 14. Quando eu sou dos últimos, quando eu comecei a andar, meus irmãos já faziam, porque era uma cultura que existia no interior da Paraíba, do Nordeste, pela ausência do brinquedo industrializado, que não existia ainda, o brinquedo de plástico, a indústria de plástico não existia, e pela carência também dos pais que não tinham condições de comprar brinquedo para os filhos, a família de 14 filhos. E era difícil comprar comida, imaginem comprar brinquedo. A gente tinha que se virar com o material que tinha em volta para fazer nossos brinquedos. As mulheres faziam boneca de pano, os homens faziam boneco de barro. A partir de qual idade, época em sua vida, o senhor notou que tinha algum dom, um talento para alguma coisa? Então, quando eu comecei a fazer, meus irmãos, eles têm lembranças de que a gente reproduzia aquelas minisséries que passavam na televisão, Rin-Tin-Tin, aí tinha o Forte Apache, tinha os oficiais, e tinha os soldados, tinha os índios. Quando chegava na parte dos oficiais, eles pediam para eu fazer os oficiais, porque o meu trabalho já era mais detalhado, já era mais bem feito. Mesmo eles já com 14 anos, já estavam abandonando aquele tipo de brincadeira. Já estavam ficando... detalhada é que podemos notar, né, nessas peças aqui. Com certeza. Agora, sua família, ao perceber esse seu talento, eles apoiavam? Até porque, gente, é muito importante para o ingresso na vida artística ter o apoio familiar. Porque sem o apoio da família você não consegue chegar a lugar nenhum. E com o senhor não foi diferente, né? Ou na época tinha uma dificuldade? Olha, a minha mãe, Dona Rita, já falecida, a minha mãe, ela nunca deixou de apoiar. Mas, uma certa ocasião, na realidade, os professores que começaram, porque eu tenho lembranças, eu nasci em Pilar, no interior, terra do poeta, romancista José Lins do Rego, que escreveu O Menino de Engenho, Meus Verdes Anos, A Bagaceira. Eu nasci lá e ia pastorar as vacas lá, próximo ao engenho, onde ele viveu a infância dele. E eu via aquele movimento, as carroças de boi, levando cana para as moendas. E eu reproduzia tudo aquilo que eu via, eu conseguia reproduzir no barro para brincar. Então, alguns brinquedos, os melhores, eu levava para a escola. Daí que começou o incentivo dos professores. O incentivo, na realidade, o primeiro incentivo foram dos meus professores. E os professores incentivavam
eu fazia mais e levava para a escola. Os meus coleguinhas gostavam dos meus brinquedos e eu trocava por lanche, porque a minha mãe eu não tinha lancheira na época. Olha isso. Eu comia Era a tudo no merenda da improviso. escola, o riquinho levava as lancheirinhas, né? E eu trocava meus brinquedos que eles gostavam, achavam bonitinho, eu comia o lanche deles. Agora, como o senhor mesmo falou, José Lins do Rego viveu a maior parte de sua vida em Recife, cidade onde se formou em Direito. Em 1936, passou a viver na cidade do Rio de Janeiro, para expandir e ser reconhecido. Com o senhor não foi diferente, né? Então, Conta pra gente como foi sua passagem pelo Rio de Janeiro. antes do Rio, eu tive uma outra passagem, foi em Itabaiana, terra de Zé da Luz, do poeta da Mulher dos Dois Cuscuz, Sim. poeta Zé da Luz, e terra de Sivuca, que quando eu era menino, eu vi muito Sivuca tocando lá na casa dos vizinhos, lá nas praças. E daí, onde eu vivi a minha juventude, em Itabaiana, onde eu dei aula, dei cursos, oficinas, já ainda de menor, ainda jovem. E aconteceu aquela pergunta que você me fez anteriormente, de se a minha família incentivava. Isso. Então, a minha mãe foi a minha maior incentivadora, porque ela sempre acreditou. Mas existia um porém. Eu me lembro de uma cena que eu estava no fundo do quintal fazendo minhas esculturas, que não era encomenda, eu vendia nas feiras livres lá. E chegou um irmão meu, sargento da Polícia Militar, isso no início dos anos 70. Chegou esse meu irmão da Polícia Militar com uma farda de gala, de passeio. Olha. Aqui, cheio de dourado, de galão dourado e tal, cheio de divisa. E eu lá no fundo do quintal, já homem, feito, preparado para a vida já, praticamente, pela idade. E meu irmão chegou para mim e disse: olha aí, minha mãe, esse vagabundo fica aí fazendo boneco de pau no fundo do quintal. Aí minha mãe: meu filho, tá vendo? Ó, seu irmão, sargento da polícia aí, todo bonitão aí. E hoje o salário que ele ganha, eu ganho num dia. Ele passa um mês para ganhar, eu ganho num dia. Para você ver que não tem uma profissão específica para ter dinheiro, seja o valor, seja o gostar pela profissão. E minha mãe, depois ela sentiu o gostinho da minha vitória no Rio, porque depois que eu fui para o Rio, quando eu estava já na Globo, ela... Por falar na Globo, como for acontecendo sua passagem perante a Rede Globo, escolas de samba, indústria de brinquedo? Conta pra gente. Então, primeiro eu fui para o Rio, né? E acreditando no meu trabalho, tive proposta para trabalhar no Saara ali, mas eu não queria, eu queria mesmo era vender as minhas obras. E parti para expor, tentando Ipanema, General Osório, que nos anos 80 era um passo para a Europa. Os artesãos que faziam exposição em Ipanema, eles eram convidados para expor na Europa, que eram grandes artistas, pintores e artesãos, escultores de madeira. E eu estava ali igual um cachorro com fome, ali beirando a General Osório, porque eu queria ir para a Europa. Mas eu consegui o lido. Mediante essa história, eu conheci uma pessoa, a dona de uma galeria na Dias Ferreira, no Leblon, chamada Noemi Flores. Espero que ela esteja vendo, ou alguém fale para ela que foi um momento muito bom da minha vida. Ela me marcou. E quando eu consegui o lido, estava tentando a General Osório, ela pediu, a prefeitura pediu que eu conseguisse uma crítica do meu trabalho. Você vê como era difícil você entrar para General Osório, tinha que
ter uma crítica de um crítico de arte. O seu trabalho tem que passar por essa avaliação para poder você ter um espaço na General Osório. Tem todo o procedimento. Tem todo um procedimento. Aí ela pegou, ela trabalhava no Ministério da Educação, no MEC. Ela me deu o nome no papel, disse: procura essa pessoa, que ele vai fazer uma avaliação do seu trabalho, você vai chegar na prefeitura, você vai conseguir a General Osório. Aí botou o nome lá, Valmir Ayala. Vou lá. Fui lá no Flamengo, no segundo andar, cheguei lá, conheci, ele olhou, levei uma peça minha, ele olhou, fez uma crítica, que eu perdi, infelizmente eu perdi. O Valmir Ayala era respeitadíssimo mundialmente, reconhecido, era pelas críticas que ele fazia nas obras. Só que quando eu ia para General Osório, para Ipanema, através da crítica de Valmir Ayala, ele com certeza ele aprovou o meu trabalho, gostou muito do meu trabalho. Eu já tinha dado uma passada pela Globo, já tinha feito um trabalhinho lá na Globo e eles tinham prometido para mim que tinha uma fila de umas 50 pessoas querendo entrar naquele departamento. E eu fui lá através dos amigos. E o senhor era um deles? Eu era um deles. Só que quando eu fiz um trabalhinho lá, o chefe desse departamento, o Mário Nogueira, disse: quem foi que fez esse trabalho? Foi um paraíba aí que estava morrendo de fome aí. A gente paga o almoço dele. Ele disse, aí me chamou: ó, aqui tem uns 50 ou mais querendo uma vaga, mas a primeira vaga que sair aqui é sua. Eu fiquei naquela esperança, aí surgiu essa vaga na Globo. Aí foi aí que eu consegui. Por falar na Globo, realmente as coisas que a Globo produz é muito bem feito. Eu tenho o privilégio, sempre quando vou lá, de ver de perto aquelas produções, participar das gravações. E para nós atores, realmente, quando tem um trabalho bem feito, um cenário daquele, uma produção, uma equipe cenográfica, é o que abrange todo esse conjunto para ajudar a ter uma excelente produção, e é o que a gente vê na tela. São muito profissionais, tanto que depois que eu estava na empresa, a gente era muito convidado para fazer comerciais, a gente chegou aí para São Paulo, fizemos uns que eu me lembro, fizemos um para Que Bom Sorvani, foi Adão e Eva, fizemos uma macieira cenográfica, aí Adão e Eva, aí Adão pegava, você quer uma maçã, aí era um picolé, que ele tirava e dava para ela. Esse foi um tudo comercial. Cenográfico. Tudo cenográfico, uma macieira cenográfica, não existia computação gráfica. Conta pra gente da cenografia que o senhor fez na Xuxa. Então, a Xuxa, os primeiros cenários foi quando eu estava saindo da Globo e eles queriam ainda me segurar lá, mas eu queria ser cenógrafo, e para ser cenógrafo eu tinha que sair da Globo porque o curso era durante o dia. Tentei pagar, queria pagar minhas horas que eu faltasse, em hora extra, em domingo, em feriado. Eles não abriram mão, eu peguei. Tentou, digamos, se virar, mas não foi possível. Não foi possível. Eu queria ser cenógrafo porque o departamento de construção cenográfica, os adereços, né, que eu era aderecista. Já tinha se identificado, né? Já tinha se identificado nos trabalhos ali na Globo? Já dominava todas as técnicas, eu fazia rápido, eu segurei muito o departamento. A turma saía e as plantas chegavam e o meu chefe ficava louco, chegava às 4 da tarde, as plantas estavam chegando e a contra-rega ia passar no outro dia, 7 horas da manhã, para pegar o material e aí, quem ia fazer? E as escolas de samba, como foi seu ingresso, assim, nesse trabalho? Então, as escolas de samba, elas no final do ano, a Globo dava férias, abria mão. A gente trabalhava meio expediente, dava férias coletivas. E o pessoal das escolas procurava a gente para executar as alegorias, as esculturas. E a gente ia para dentro dos barracões. Só um instante. Lembrando que o mestre Zaya, gente, foi um dos que ajudou a modelar, fabricar a boneca Millie da Chiquititas na época, não é isso? Com certeza. Eu
sou autor da boneca Chiquitita. São 5 anos, contratado pela Baby Brinque, eu era um modelador oficial, modelava toda a linha de brinquedo, todo o projeto, foi feito por mim. E, inclusive, atrás da boneca do pescoço tem a referência da fábrica e a assinatura do Zaya. Quem tiver uma boneca Chiquitita em casa, assinatura do Zaya, atrás da boneca, do pescoço da boneca Chiquitita. Agora, esse nome, apelido Zaya, como surgiu? Esse nome, quando eu comecei a andar, já me chamavam. Lá no Nordeste, na época, chamava de amarelo, tamborete de anão. Esse dom, esse talento, tem alguém na família que vai dar continuidade? Eu tenho um filho, né? Eu tenho 4 filhos, 3 são mulheres e tem o menino, o mais novo, que é o Zainha. Zainha. O meu nome é Zaya, meu nome é Isaías e botei o nome dele de Zaya. O meu pseudônimo, botei o nome dele de Zaya. Agora, você participou do programa do Jô quando ainda era no SBT. Você acha que foi o que ajudou no seu reconhecimento, um up na carreira? Com certeza, a entrevista do Jô Soares foi muito importante e até hoje ainda repercute. Soube que quando pequeno você construiu o seu forno aos 12 anos. Conta isso pra gente. Então, eu fazia meus brinquedos e a chuva derretia. A argila, ela precisa passar por um processo igual um tijolo, igual uma telha. E eu não tinha conhecimento. Eu fazia meus brinquedos, deixava na cidade cenográfica. E batia uma chuva, derretia tudo. Aí eu fui na paneleira. Tinha as paneleiras que fazia os bonecos dela e vendia na chuva. Os cavalinhos, os boi, vendia lá na feira e a chuva não derretia. Elas ensinaram. Aí aos 12 anos eu fui, fiz um forninho e queimava as peças. E chovia e a cidade cenográfica continuava em pé lá. E a sua passagem no Congresso? Conta pra gente. Eu trabalhei um ano, né? Fiquei um ano em Brasília, estava indo para os Estados Unidos. Ao iniciar uma obra com a pessoa presente, ao vivo na sua frente, o que mais você identifica e capta na pessoa para desenvolver esse dom, esse talento e essa técnica ao vivo ali na mesma hora? Os traços mais marcantes que a pessoa tem, uma calvície, barba, óculos, isso vai dando um diferencial e as pessoas que estão vendo, ou a própria pessoa, consegue associar mais rápido a pessoa da escultura. Hoje eu faço menos, hoje eu trabalho pouco, mas teve época que eu fazia a média de 20 esculturas dia e trabalhava o ano inteiro. Eu acredito que está próximo de umas 30 mil obras espalhadas no mundo inteiro. Tem algum que marcou? Me inspirei no... Interessante, hein? Me inspirei no Pensador de Augusto Rodin e fiz o Pensador nordestino, que é o Vaqueiro Pensador. Então, esta obra eu tenho na frente da minha galeria, ela com uns 3 metros de altura, e eu tenho essas réplicas que eu produzo lá. Então, hoje eu me identifico muito com os vaqueiros do Nordeste, até porque eu fiz uma homenagem lá. Na minha galeria tem uma homenagem, são 2 estátuas enormes. O Farol do Cabo Branco, em João Pessoa, né? Convido vocês a conhecer. Por João Pessoa, vai lá no Farol do Cabo Branco e conhecer a galeria, as obras do mestre Zaya. Eu acredito que uma grande parte é Deus que te dá, a outra parte é que você tem que buscar. Tem que ter o dom interior. Uma parte com certeza. Deus te dá, que é o dom, a outra parte você tem que se dedicar. Tem algum lugar na Paraíba que elas podem estar visitando, alguma exposição que estão as suas obras de arte? Com certeza, a minha galeria. João Pessoa, Paraíba. Mestre Zaya, para as pessoas que forem a Paraíba, ou onde o senhor estiver, como que elas podem estar acompanhando o seu trabalho, encomendando? Através do meu endereço eletrônico, zayaescultor.com.br, no site.
E no Hotmail, zaya.escultor@hotmail. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Agradeço demais, adorei sua história. Quem sabe você seja a próxima notícia.